E aí, tudo bem com vocês? Bem, todos sabemos que o 64 é recheado de vários jogos inesquecíveis, como 007 GoldenEye, Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Perfect Dark, dentre muitas outras pérolas do console. Mas contudo, não é porque o console tem apenas 388 jogos na sua biblioteca que eles são bons. Ah, meu amigo, pelo contrário. Existem muitos jogos ruins que tiveram a audácia de serem lançados para esse console. E hoje eu falarei desses jogos para vocês. E começando pelo que, na minha opinião, é o menos pior dessa lista. What about now? It's time to rock with the biggity back bumble. What about now? It's time to rock with the biggity back bumble. Começando pelo Bucky Bomb, ele foi lançado em 20 de novembro de 1998. Ele foi publicado pela Ubisoft e desenvolvido pela Argonaut Software. E pelo nome acho que vocês não devem reconhecer, mas eles não são pouca coisa não, hein? Já que foram eles que ajudaram a projetar o chip especial Super Effects para o Super Nintendo. E também foram eles que desenvolveram Star Fox. Tá, mas agora falando sobre o jogo, ele até tenta ter uma história, onde uma fábrica química em Londres teve um vazamento de produtos tóxicos, e os insetos sofreram mutações. Daí os insetos criaram um exército maligno chamado Herd. Daí você controla o Bucky Bomb, essa abelha aí que faz parte de uma resistência que quer acabar com o Herd. Mas essa história é ruim e esquecível. Ao longo do jogo você nem lembra que tinha essa história. Logo pela primeira fase do jogo, dá pra ver que os controles são muito bons de controlar, o que torna fácil de acertar os inimigos que são minúsculos na tela. Mas uma coisa muito ruim no jogo são os cenários. Parecem não ter sentido nenhum, porque tem várias paredes de tijolos no nada, umas estruturas tecnológicas espalhadas e objetos de jardim que aparecem de vez em quando, fazendo parecer que todas as fases são iguais. E falando nelas, o jogo tem 19 fases, e todas elas têm missões, que são basicamente: vai pra tal lugar, exploda os inimigos, ou pegue tal item, coloque em tal lugar, exploda essa estrutura, repita isso de novo. E isso torna as missões das fases muito repetitivas, chatas e maçantes de jogar. O jogo possui 11 armas diferentes, como as que atiram rápido, que é melhor contra os insetos pequenos e fracos. A inicial, que não gasta balas, e as mais fortes e lentas, que servem para matar os insetos grandes e fortes. O jogo também possui 2 modos multiplayer. O primeiro é um modo de batalha onde, isso é outro cara? Ele é tão pequeno que nem dá pra ver ele direito. A qualidade da imagem fica tão ruim nesse modo que o segundo jogador fica totalmente invisível. E isso se aplica a mesma coisa no segundo modo de jogo multiplayer, que é o de futebol, onde tem 2 armas, uma arma fraca que empurra a bola um pouquinho pra frente e a arma forte que taca a bola pra longe. E uma coisa que não tem nesse modo de futebol é a música, o que deixa esse modo muito ruim de se jogar. E como eu mencionei música, o Bucky Bomb é um jogo que é mais conhecido por sua música do menu inicial do que o jogo em si. As outras músicas do jogo são boas também, mas apenas nas 2 primeiras fases, já que a música se repete em todas as fases, sempre a mesma coisa, sempre. Mas no geral, o Bucky Bomb não é um jogo bom, e minha nota para ele é 5,5, e sendo metade dessa nota por causa das músicas, senão seria apenas um 3 pro jogo. E agora indo pro próximo jogo. Desenvolvido pela Interactive Studios e publicado pela Hasbro Interactive, Glover é um jogo de plataforma 3D e puzzle, onde você controla obviamente o Glover, que é uma luva mágica. A história do jogo diz que antes de ser uma luva viva, o Glover era uma luva normal, que era usada por um mago que vivia em um castelo. Mas um dia esse mago fez uma magia errada que ocasionou um acidente onde o Glover foi lançado para fora do castelo, enquanto o outro par de luvas foi lançado no caldeirão e se tornou uma aberração, e cabe a Glover e sua bola mágica restaurar a ordem naquele lugar. Ok então, né? A história tenta até impactar um pouco o jogador, mas é só mais uma história genérica de você tem que salvar o mundo ou algo assim. E começando pela jogabilidade do jogo, bem, ela é tenebrosa. O Glover se move lento, tem pulos travados, e se fosse só isso seria até bom, mas sempre dá pra piorar. Já que no jogo, além de você controlar o Glover, que não é algo muito bom, você também tem que controlar ele segurando a sua bola mágica. O que é muito pior, já que quando você tá segurando a bola, você anda bem mais rápido e parece que tá sempre deslizando. E no meio da gameplay você tem que ficar se acostumando com os 2 tipos de controle diferentes, além de ter que ficar trocando entre os 2 toda hora. E vai por mim, tem vezes que isso confunde bastante.
A mecânica principal do jogo é a bola mágica que o Glover carrega em todo o jogo, e clicando no R, ela muda de forma, e a bola tem 4 transformações. A primeira é a básica, uma bola de borracha que boia na água e quica. Também tem a bola de boliche, que é grande, resistente, mas afunda na água. Ela serve para você subir nela e alcançar lugares altos. Tem a bola de prata, que sinceramente eu não vi muita utilidade, e a bola de cristal, que dá o dobro de pontos. Sim, esse jogo tem um sistema de pontuação. Na grande maioria das vezes, você vai só usar a bola normal mesmo, ou a de cristal se estiver precisando de vida. Agora, sobre as fases do jogo, elas parecem ser tão vazias, ou que os devs tiveram preguiça de terminá-las. Tem obstáculos e inimigos aleatórios espalhados, e essa névoa das fases deixa tudo ainda mais triste. Eu não sei como ainda não fizeram um vídeo de O Vazio do Glover 64. Os temas dos mundos são bem aleatórios. O primeiro mundo é o da Atlântida, e o segundo é o mundo pirata. Os outros também são tão aleatórios quanto, tendo um mundo de circo, um pré-histórico, um castelo assombrado e por último um espacial. Mas uma coisa que me incomoda são os 2 primeiros mundos, da Atlântida e os piratas. Os 2 são temáticos de água. Isso torna a gameplay do começo bem repetitiva. E eu juro que enquanto eu tava jogando o jogo, eu pensei em desistir de jogar, de tão monótono que tava jogar o jogo. O Glover também possui uma versão de PlayStation 1, que para começar a introdução do jogo já é pré-renderizada, e os gráficos do jogo são bem mais bonitos e vivos, e também tira a névoa do 64. Mas em geral o Glover é péssimo, não tendo muitos pontos positivos, e minha nota para ele é apenas um 3. E agora, para o rei do lixo. Mano, que jogo ruim. Superman 64 é considerado por muitos o pior jogo de todo o Nintendo 64. E motivo pra chamar esse jogo de ruim é o que não falta. Mas antes de falar o quão ruim é esse jogo, por que não falar da empresa que o fez? Bem, ela é a Titus, e literalmente em toda a sua história, essa empresa não fez um jogo bom. Provavelmente depois de produzir esse lixo que chamam de jogo, a imagem da Titus não deve ter ficado das melhores. Mas também eles não tiveram tanta culpa, já que eles teve um prazo muito curto para terminar o Superman 64 e na correria tiveram que lançar o jogo antes de terminar. Então praticamente a versão que temos hoje em dia é na verdade a versão beta do jogo, e não o jogo completo em si. E começando pelos controles, eles são horrorosos e difíceis de estabilizar. Quando você tá no chão, o movimento fica lento, e os ataques do Superman são vergonhosos. Ele vai todo duro dar um soco nos caras, e piora quando tu vai voar, porque você tem que ficar voando bem devagar para não perder total controle do Superman. E para piorar mais ainda, as missões das fases envolvem voar rapidamente e pegar esses malditos anéis enfileirados, sem contar o temporizador ali em cima, que se você não for rápido o suficiente, o contador zera, e você tem que repetir a fase tudo de novo. Daí deu pra entender o problema nisso daqui, né? Se você voar rápido, você perde total controle do personagem, tendo que ir lento. Mas se você ir lento, você vai demorar e o temporizador da missão zera, e tem que fazer isso tudo de novo. Então por que os caras me botam um temporizador com um tempo curto, sendo que eu não posso voar rápido senão eu perco total controle? Até tem outros tipos de missão no jogo, como pegar um carro, pegar anéis, pegar anéis, pegar anéis. Opa, destruir uns tornados, pegar anéis. Outra coisa que é meio estranha do jogo é a história, onde o Lex Luthor, vilão do Superman, cria um mundo virtual, lembrem do mundo virtual, da cidade em que o Superman mora, e sequestra os amigos dele. Daí o Superman tem que salvar eles. Mas por que em algumas missões eu não posso ferir ou matar os civis? Não que eu tenha tentado fazer isso, sendo que eles são apenas linhas de códigos de um mundo virtual criado por um cara. Um outro grande problema no jogo é a repetição das coisas, como os objetivos das missões, que sempre são iguais. Isso deixa o jogo entediante. O jogo também tem um sistema que pode até ter gente que goste, mas na minha sincera opinião, não precisava nesse jogo, que é precisar estar no difícil para continuar jogando. Porque se tu por algum motivo quiser ver o final dessa droga, você tem que deixar na dificuldade mais alta, senão em certa parte o jogo vai te travar, sendo obrigado a fazer tudo de novo, só que no difícil. Muita gente fala que Cuphead é difícil, ou que Souls-like é difícil, mas bota ele pra jogar um lixo desse pra ver se ela aguenta.
desista. Ou ela desiste de raiva, ou desiste de tão tedioso que é jogar. Mas minha nota para Superman 64 é um 0, de tão ruim que é esse jogo. Eu não desejo ter a chance de jogar Superman 64 nem pro meu pior inimigo. Mas então, essa foi a minha lista dos piores jogos do Nintendo 64. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se puderem dar o like, se inscrever no canal, eu agradeço. Mas então é isso, fiquem com Deus e tchau!